Olá, seja muito bem-vindo. A mensagem de hoje se encontra lá em João, capítulo 1, versículo 1, que fala sobre Jesus, a palavra eterna. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus, o Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que fala de Jesus, né, que estava desde o princípio com Deus, desde Gênesis a Apocalipse, em todas as partes da Bíblia. Tudo aponta para Jesus, o nosso propósito, o plano perfeito. Tudo é sobre Ele, para Ele e por Ele. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus disse: haja luz e houve luz. Essa luz que Deus diz no versículo 3 é Jesus. O Verbo se tornou carne. Veio para que, através dele, nós pudéssemos ter acesso ao Pai, pudéssemos ter a vida eterna através dele. Em Gênesis 3, fala sobre a queda do homem, o pecado do homem e da mulher. Quando Adão e Eva desobedeceram às ordens de Deus, né? A serpente, que é o diabo, induziu eles a comer, desobedecendo o que Deus diz, né? Então, a partir dessa desobediência, nós fomos separados do Pai, porque o pecado ele nos separa de Deus. Mas como Deus é tão perfeito, ele já tinha tudo escrito desde a fundação do mundo, Deus já apontava para Jesus. Tudo isso que aconteceu só cooperou para que viesse a apontar para Jesus. E aqui no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, diz para Satanás: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui já apontava para Jesus que viria dos céus em forma humana para se sacrificar pelos nossos pecados, para que através dele nós pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados, nós pudéssemos ter a vida eterna através dele, e que aquele relacionamento que foi perdido lá no Éden através da desobediência de Adão e Eva fosse remido aqui através do sacrifício de Jesus. Voltando para João, capítulo 1, vai dizer aqui no versículo 29, quando João Batista vê Jesus Cristo. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através de Jesus, nós podemos ter a vida eterna. A partir do momento que nós o confessamos como nosso Salvador, arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão, ele nos perdoa e nos leva para um caminho reto, para o caminho eterno que aponta para o propósito maior, que é Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome que nós possamos ser salvos a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Aqui eu não estou tentando impor uma religião, tá? É o que diz a palavra de Deus. Todo aquele que confessar Cristo como Salvador terá a vida eterna. Arrepender dos seus pecados e procurar ser uma pessoa melhor, mais parecida com Cristo, terá a vida eterna. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Então, Jesus veio para remir os nossos pecados. Não que agora nós não vamos mais pecar, porque nós somos seres humanos. Nós pecamos ainda, mas o que acontece é que quando nós passamos a ter um relacionamento com Cristo, nós passamos a fugir do pecado, nós evitamos ele. Quando nós não tínhamos a noção disso, nós pecávamos e não tínhamos consciência, não sentíamos incômodo ao fazer aquilo. E agora que nós somos templo e morada do Espírito Santo, ele passa a nos convencer do que é errado, ele passa a nos dizer que agrada a ele e o que não agrada. E após a sua morte e ressurreição, Jesus voltou aos céus, está sentado à direita do Deus Pai, e ele precisou ir para que o Espírito Santo de Deus viesse para que habitasse no nosso corpo. A presença de Deus habita em nós que confessamos Cristo. E foi justamente esse Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo. E o Espírito Santo que nos guiará à vida eterna, convencerá do que é errado e do que é certo. Antes nós éramos inimigos de Deus e agora nós temos acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo. Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho unigênito para que tornasse justiça no nosso lugar. Antes de Jesus nós estávamos todos condenados à morte espiritual, ao inferno, e após Jesus Cristo nós podemos ter a vida eterna. E em breve Jesus voltará para buscar sua noiva preparada para habitar nas moradas do céu. Precisamos decidir a luz ou as trevas. Lembrando também que não decidir também é uma decisão. Eu escolho viver para Jesus, eu escolho estar na luz todos os dias. E você? Qual é a sua escolha? Todos pensam que não
vão até Cristo porque elas pecam, porque elas fazem coisas erradas. E eu queria te dizer que você não precisa estar com a vida em dia como você pensa. Você pode ir até Jesus como você está, para que Ele possa te transformar em outra pessoa, porque sem Cristo nada podeis fazer. Ser purificado, lavado, remido dos seus pecados, você precisa ir a Jesus. E não vai acontecer de uma hora para outra, é um processo. Mas que quando você não abre mão desse processo, desse caminho, você consegue cada vez mais evoluir e se tornar mais parecido com Cristo. Vá até Ele como está, para que Ele possa transformar em quem Ele quer que você seja. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.